Bom dia, pessoal. Mais uma aula de filosofia. Aqui é o professor Mariano. Hoje vamos tratar do tema da memória, né? Já falamos de outros temas que em algum momento ou outro cruzavam com ela, né? Seja a imaginação, né? Seja outras situações, a consciência, a própria questão do conhecimento, sempre referia de algum modo à memória. O que é a memória, né? É a capacidade de fixar, né? De conservar e também de reproduzir o que está no nosso espírito, né? O que está na nossa mente, o que está hoje em dia no nosso cérebro, né? Alguém falaria a nível de neurociências ou neurobiologia, que hoje existem estudos do cérebro muito avançados, né? E a nível de psicologia também, né? A gente pode é uma lembrança, né? Então, em resumo, assim, seria bem essa situação de você trazer o passado para o presente, né? Você trazer situações não presentes, né? Que estão no teu espírito, estão na tua consciência, no teu cérebro, na tua mente, né? Então, a questão da memória, ela é bem complexa, né? Não é tão simples assim, né? É uma conservação do passado no presente, né? É um passado sempre presente, disse o filósofo Bergson, né? Bergson. Aristóteles, ele falava que através da memória que acontecem as experiências, né? Derivam, daí que vem as experiências. Né? Muitas pessoas pensam assim, não, experiência eu tenho aqui pegando no livro, né? Aquela coisa tipo empirista. Na verdade, Aristóteles seria empirista, mas estaria na nossa memória ó, essa experiência também. Não adianta só eu pegar aqui o objeto fisicamente, né? Ela tem que estar no meu espírito, na minha consciência. Outra situação, tem gente que fala que é a própria consciência. Então a memória ela é tão importante para a consciência que seria a própria consciência, né? Como se fosse um trabalho nela, né? Bem interessante. A memória ela tem capacidades, né? Capacidade de fixação, de conservação, de evocação, de reconhecimento e ainda de localização. Né? Então são essas 5 aí capacidades. A localização é interessante porque é o passado, o futuro, o presente, a gente consegue se localizar através da memória. Né? Se eu não conseguisse, agora eu estaria, por exemplo, pensando assim, não, eu já dei essa aula antes, agora não, né? Se eu não tivesse a memória que eu não dei aula antes sobre memória, né? Então a memória é importante para isso. Né? No meu trabalho, por exemplo, eu fiz a produção de alguma coisa, né? Se eu tenho a memória, eu sei que já fiz. Né? Graças à memória, nós temos várias localizações. Né? A evocação, a questão de reproduzir, a gente reproduz, o que a gente já lembrou. Né? Conservação, a memória, claro, ela guarda coisas no nosso espírito, na nossa mente, né? Para a gente usar depois. Fixação também, elas se fixam no espírito, então nosso cérebro ele tem uma fixa, né? Ele concentra também aquelas coisas também importantes. A memória também ela não memoriza tudo. Não é que nem você gravar agora uma câmera e filmar, não. Você está memorizando algumas palavras, algumas coisas que o professor falou, né? Aí sim, na psicologia daí você tem o inconsciente. No inconsciente você vai lembrar coisas que você não lembra, né? Aqui talvez eu falando, né? Você vai lembrar mais detalhes, alguma cor atrás, a roupa, uma coisa que você não notou na hora, uma memória comum, né? Com a psicologia você vai para o inconsciente, então você vai para coisas aí que você não guarda no teu espírito também, só que não vem na memória comum, ele vem numa hiper memória aí, né? No caso, numa situação já de desvio, numa hipnose, né? Numa outra situação, não vem numa situação comum de memória, né? Que também é possível, né? Que também é possível. Hipermnésia, né? Hipermnésia seria essa memória inconsciente aí mais forte, né? Que deve ser hipnose, nos sonhos também às vezes vem, né? Coisas que nós não lembrávamos e sonhamos, né? Ah, agora eu lembrei que eu sonhei inconsciente conversando com nós, né? É, então a memória ela tem vários detalhes, ela pode variar, né, com questões psicológicas, com questões físicas. Então depende de saúde, depende, por exemplo, de idade, né? Uma pessoa às vezes com alta idade ela está meio senil, já não tem aquela memória, né?
Né? As crianças, por exemplo, memorizam tudo. A gente já não memoriza tanto que nem criança. Até para aprender línguas, né, novas, a criança tem mais facilidade, né? A questão de que fadiga também, claro, a gente é cansado, né? Do trabalho, outras coisas não consegue memorizar, às vezes você não vai. Por isso que estudar às vezes de manhã, né, quando você está com mais energia, é mais interessante que você deixar para o final do dia, o final da noite, né? Apesar que o final da noite também ele fixa melhor de antes do sono, né? E tu tem estratégias de memorização aí que depois eu até vou falar algumas. Tem um autor, acho que é polonês, Abramowski. Ele diz que existe uma resistência do esquecido. Então essa memória tem lacunas, né? Então isso também é uma situação interessante. Outro autor, que é o Kaplon, diz que a gente, pela memória, a gente se reconhece, né? Num fato, reconhece o fato também, né? Então, né, pode ser até sem o fato, né? A gente pode memorizar coisas que já não existem, por exemplo. Vou memorizar a Copa do Mundo de 94, né? Tá acontecendo agora a Copa do Mundo? Não, você está, né, memorizando uma situação que já não existe mais. Então a gente evoca, a gente traz coisas que a gente guardou, né? Quando o futebol ainda era melhor também, né? Ele fala que reconhecimento é a interpretação da imagem invocada como fato de nosso passado, né? Então também tem um sentimento de familiaridade, né, diz o Bergson, né, que é um filósofo que está mais nessa linha da psicologia, né, mais dessa linha aí. Né, outro autor, que é o Claparede, ele falou que é o sentimento de personalidade. Então, claro, nós identificamos, nós somos nessa memória também, né, pessoal? Nós somos na memória, né? Então, essa outra coisa que tem uma outra palavra difícil, diferente, que eu já falei lá em Platão, é reminiscência. Né? Em Platão, reminiscência, assim, nós lembramos de coisas lá do mundo perfeito, do mundo das ideias, daquele mundo quase espiritual, né? Uma espécie de paraíso. Em Platão também, isso daí seria bem uma memória reminiscência, mas não seria reconhecida, né? Então a reminiscência muitas vezes ela existe, mas ela não está reconhecida. Aí Platão, né? Tipos de memória. Tem a memória sensível, a intelectual e afetiva. Sensível é das coisas, né? Por exemplo, essa caneta aqui, eu estou sentindo a caneta, né? Intelectual são de ideias, abstrações. Você pode pensar agora 2 mais 2 igual a 4, por exemplo, uma abstração matemática, você lembra isso, né? Uma tabuada, várias situações aí de cálculos. E afetiva, uma memória aí de emoções, que essa talvez seja mais forte aqui e que as pessoas pouco usam, né? A memória afetiva é um grande segredo aí para quem quer curso de memorização. Mas existem cursos de memorizações e eles trabalham muito com essa parte aí. Por isso que, por exemplo, política, propaganda, eles mexem com as emoções. Nossa, eles não vão, por exemplo, dizer, não, lembre desse cálculo que o senhor vai comprar, né, o produto porque tem menos imposto, por exemplo. Ninguém pensa isso. A gente vai pensar que o produto nos agrada, que a gente usava na infância, que aquele produto tem, por exemplo, um odor especial, né? A gente tem um afetivo, ó. Eu amo aquele produto, né? Então a memorização ela tem muito esse jogo também, né? Tem muita gente que usa a nossa memória para vender produtos, para vender cursos, né? Então, várias situações. Inclusive, cursos tem memorização, tem regras junto, eles têm toda uma técnica, né? Principalmente cursos pré-vestibular, concurseiros, né? Eles têm todas essas técnicas aí. Então, a psicologia diz que é uma conservação de representações, né? Então, a gente representa, a gente conserva, né? Na parapsicologia, que nem alguns dizem que nem a ciência, seria a mesma coisa. Então, nós memorizarmos, né? Ou pensarmos e imaginarmos seria a mesma coisa que ter experiência. Então, seria tudo igual. Ó. Nossa mente ela tem como se fossem poderes, né? Então, para a parapsicologia é interessante essa parte aí também, né? Mais para nível de informação. Outra coisa, tem um raio de visão. Por isso que nós memorizamos, por exemplo, eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Não, nosso raio de visão, ele, quando você está com o teu olho, né, ele tem um ângulo ali. Só que o nosso inconsciente, ele pega todo o ângulo, né? Pega os 180 ou 360 graus. Então, nós vemos tudo. Então, se tem 200 pessoas, vamos dizer, 20 pessoas à tua volta, e você vai memorizar isso no inconsciente todas. Só que no teu olho, você vai ver umas 5, 3 ali, né? Você vai ver algumas pessoas só ali, né? Que você vai focar, né?
Então a memória ela tem, e daí na hipnose, alguma técnica você consegue lembrar daí das outras, né? No sonho às vezes aparece, né? Dos problemas da memória, como eu já falei disso, né? Tem uma que se chama, né, uma paramnésia. A paramnésia é tipo aquele déjà vu, né? Que daí alguns dizem, o pessoal mais cético, que seria só um erro da nossa memória mesmo, né? A gente confunde passado com presente e tudo. Né? Já para a parapsicologia, para outras ciências, diz que não, a gente está prevendo mesmo o futuro, a gente já tem, né, alguma situação. Acho que até o Quevedo fala que a gente tem aí 400 anos para frente, a gente já sabe, né? Mas aí é um pouco complicado dizer como isso funciona e tudo, né? Ou 400 anos para trás também, né? O déjà vu que eu já tive no passado lá, ou, né, eu nasci. Memória também de criança, muitas coisas aí que são misteriosas, que a gente não, agora talvez não tenha, mas muita gente deve lembrar da infância, algum fato. Ah, eu chupava bico, né? Alguém cuidava de mim quando eu era pequeno. Então a memória ela tem alguns mistérios, né? Não é tudo que a gente lembra, né? Mas e curso de memorização daí tem um detalhe que a gente pode usar, são os mapas mentais, né? Então a gente pode fazer mapas mentais. Vocês querem às vezes decorar aí uma matemática, uma coisa da história, faz um mapa mental, né? Ou com figuras, e você decora mais fácil, por exemplo, que usar um texto aqui, né? O texto é bem complicado de memorizar, né? Então, quando vocês fizerem aí, estudarem para alguma coisa, usem imagens, usem figuras, usem, por exemplo, uma piada, usem uma coisa que usa emoção também, né? E aí a coisa decora. Né? Uma música, por exemplo, que é músico, faz uma música da matéria, né? Isso muito no passado você fazia em cursinhos, hoje parece que não tem muito essa moda. Principalmente de biologia, que tem aqueles nomes difíceis, né? Mitocôndria, não sei o que, ia cantando aquilo, sabe? Então a memorização pode usar disso também, para facilitar, né, pessoal? Mas essa foi a nossa aula, então, sobre memória, né? Daqui a uma semana, por isso, vocês podem fazer um resumo. Pesquisem também online. Não, não falei tudo, claro. Psicologia tem muito mais coisas, memória tem muito mais coisas. Só que a gente vai falar um básico aqui para... Precisa de Bergson, né? Que seria esse filósofo que fala da memória aí. Né? Talvez um pouco de Platão, que tem a reminiscência, e Aristóteles tem a experiência. Sabendo esses três aí, já tá bom, assim, pra gente que pode cair. É sobre filosofia mesmo, né? Não psicologia, mais pra gente ter noções. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Valeu!